Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Corinthians pode contratar Balotelli. Vão trazer informações para vocês porque já teve reunião. Vamos falar também sobre João Schmidt do Santos. Vem ou não vem para o Corinthians? E Gabigol? Está na pauta? Não está mais? Pode ser ainda jogador do Corinthians? Vou trazer essa e muito mais informações para vocês nesse vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito. Já passamos da marca dos 30 mil inscritos e podemos chegar aí aos 60 mil. Chegando a 60 mil inscritos, vou sortear mais 2 camisetas para vocês. Fiel, antes de começar esse vídeo, quero deixar um recado aqui para os ganhadores, para o Alcides Freire e para o Whindersson Mazeto. Me deixem o endereço de vocês aí. Não tem como por e-mail, não tem, ou o telefone, vocês estão falando que não estão ficando nos comentários, deixa o endereço de vocês aí. É a forma de eu comprovar a autenticidade de vocês, tá? Porque vai estar lá o seu nick do YouTube que você ganhou. Caso eu passe um número aí, o número vai ficar público, muitas pessoas podem vir. Já tentaram no meu e-mail pessoas se passando por vocês, para vocês verem como é a maldade do pessoal, né, fiel? Pessoas aí no e-mail se passando pelos ganhadores, dando endereços em outros nomes, falando que é sogra, falando que é irmã, falando que é prima. Fiel, é o nick de vocês. O Whindersson Mazeto e Alcides Freire, com o final do número que eu já passei para vocês de cada usuário. Se vocês não me passar o endereço, eu não vou enviar a camiseta. Mas calma, não precisam ficar apavorados. A camiseta vai ser destinada a vocês. Só me passa o endereço aqui nos comentários ou eu vou tentar uma outra forma de entrar em contato. Pelo e-mail não tem como, eu tenho que comprovar a veracidade através do YouTube, tá, fiel? Através do YouTube que tá aqui o nick de vocês com o like que vocês deixou que foi sorteado. Então, por favor, deixa o endereço dos dois, eu preciso do endereço dos dois. Não vou ficar fazendo viagens duplas em Correios, fiel. Deixa os dois porque aí eu faço uma viagem só e já faço aí, já despacho as 2 camisetas para vocês. Combinado então? Chega de enrolação, fiel, vamos falar de Corinthians, porque o Timão, tá, iniciou conversas com o João Schmidt do Santos. Vamos falar hoje aqui só sobre o mercado da bola, tá? João Schmidt do Santos, que é um meio-campo que interessou o Corinthians, inclusive o empresário dele é o mesmo empresário de Fábio Carille. Trouxe informações aqui ontem que qualquer novidade eu traria para vocês, e a novidade é que as conversas se esfriaram, tá, fiel? O Santos não quer liberar o jogador, seu empresário entende também que está pedindo uma grande parcela em dinheiro para o Corinthians, ele detém os direitos federativos dele, pertence ao Santos, pertence também ao seu empresário. O Corinthians não vê como, vamos dizer assim, é um bom jogador, mas o Corinthians não vê viável para este momento devido aos altos valores financeiros que estão sendo pedidos pelo jogador. É um bom jogador? Cairia muito bem no Corinthians? Cairia sim, tá, fiel? Assim como o Lucas Evangelista também. Só que os valores financeiros pedidos pelo atleta estão aí muito acima do que o Corinthians esperava. Então as conversas esfriaram. Eu acho que essa negociação não deve se concretizar. Mas, corintianeiro, está descartado a vinda do João Schmidt para o Corinthians? Não, fiel, não está descartado. Futebol, uma notícia num dia, por isso que canais de notícia todo dia é uma notícia diferente. A gente não pode postar um vídeo aqui e ficar uma semana sem, porque todo dia é uma nova informação. Pode ser que amanhã ou depois o Corinthians aceite ou faça uma proposta que seduza ou tente envolver jogadores. Futebol é momento, tá? Mas neste momento, neste dia de hoje, nessa data, nessa hora, as conversas entre Corinthians e João Schmidt se esfriaram bastante, tá? Mas não para por aí, porque o Corinthians segue no mercado da bola tentando se reforçar, assim como o volante Charles, o Corinthians também busca opções no mercado. E uma delas é o Gabigol. Mas antes de entrar na pauta do Gabigol, para vocês entenderem, eu tenho que trazer para vocês a informação do Balotelli antes, porque está ligada, tá? O que acontece referente ao Balotelli? Fiel, informação importante. Eu não trabalho com opinião, e sim com informação. As informações que chegaram para mim antes de trazer esse vídeo aqui para vocês são que já tiveram 3 reuniões entre Corinthians e os representantes do Balotelli. Balotelli hoje que está jogando no futebol turco e não está em vamos dizer assim, em um momento muito bom de carreira, tá? Temporada passada ele fez apenas 16 jogos, fiel. É muito pouco. E 7 gols, tá? Então não é um jogador que está jogando com frequência.
E no Brasil sabemos que os jogos são em 3 dias. Olha o Igor Coronado, tanto que ele demorou para se adaptar e mesmo assim ainda não está 100% adaptado. Diferente da Arábia, que lá os caras jogam uma vez na semana, 2 vezes na semana. Aqui é jogos em 3 dias. A quantidade de jogos, a preparação física e o futebol altamente disputado, pegado, faz total diferença. Para vocês terem uma ideia, hoje nenhum time é bobo mais, tá, fiel? Isso antigamente lá que o Corinthians ia jogar contra o Criciúma, ou o Palmeiras ia jogar lá contra o Atlético Goianiense, o Brasiliense, ou Juventude, que você fazia aquele monte de gols, que você goleava, que era fácil. Hoje o futebol não é mais assim, hoje o futebol é altamente competitivo, principalmente no Brasil, tá? Tem do Campeonato Paulista aí como um dos campeonatos mais difíceis que tem, o brasileiro então nem se fala. Então é o futebol brasileiro hoje o futebol mais competitivo que tem. Então, fiel, para os jogadores virem para cá para passear, não adianta. O Balotelli tem 33 anos de idade, não está jogando um bom futebol. Eu sei que é ruim a gente vir aqui trazer essas informações, mas hoje eu não vejo com bons olhos, aí já é opinião minha, eu não vejo com bons olhos o Balotelli no Corinthians. Por quê? É um jogador que não está bem. O que a gente conversou antes aqui? O Corinthians está com o dinheiro contado para fazer contratações que venham e nos ajude a tirar o time da segunda divisão. A gente vai trazer um jogador que não está atuando bem já faz mais de um ano. A gente vai trazer um jogador que na temporada passada jogou apenas 16 jogos. E a gente vai gastar uma bala. Ah, tudo bem, corintianeiro. As informações que tem é que o Balotelli aceitou ganhar 1,5 milhão de reais mensais. O próprio jogador se paga, porque a via de marketing ele é espetacular. O que é de camisa que vai vender do Balotelli não está escrito. E com todo respeito à história do jogador, ele foi um monstro de jogador, o Balotelli. Foi um monstro, com passagens importantíssimas nos maiores clubes de futebol do mundo, sendo até artilheiro aí em alguns deles. Só que a grande realidade é que no atual momento ele não está bem. Ele não está bem já faz algum tempo. Tanto é que ele está no futebol turco. Se o Balotelli estivesse bem, ele estava aí nas principais ligas do mundo, tá? Porque até que 33 anos não é uma idade tão avançada assim como a gente pensa. Só que 1,5 milhão de reais mensais, fiel, mais bonificações que seriam diluídas no seu contrato. Em outras palavras, o Balotelli ganharia facilmente aqui no Corinthians mais de 2 milhões de reais por causa dessas cláusulas contratuais, tá? Por causa dessas bonificações. Então, se for para o Corinthians gastar 2,5 milhões de reais mensais em apenas um jogador, eu sou 1000 vezes o Gabigol. Corintianeiro, você tá ficando louco, o Gabigol é reserva no Flamengo, mas é um cara de 27 anos, fiel. É um cara novo, é um cara que também tem o seu marketing, é um cara que tem 11 títulos pelo Flamengo, um cara que conhece o futebol brasileiro, um cara que a gente sabe que vai jogar lá os seus 30, 40, 50 jogos. É um cara que vai fazer gol, é um cara que vai nos ajudar muito. Diferente do Balotelli que tem 16 jogos. Se o Balotelli vir aqui, não adianta ele jogar 10 jogos e ficar 30 jogos fora. Ou fazer igual o Renato Augusto estava fazendo. É craque, mas joga um jogo e desfalca 3. Vocês entendem o que eu estou querendo passar para vocês? Ou nem que seja o Gabigol, que você traga um jogador também de uma alta performance, de um bom marketing, mas por 2,5 milhões de reais você consegue grandes jogadores aí no futebol, tanto do Sul da América, tanto internacional. Agora, pagar 2 milhões, mais de 2 milhões no Balotelli, porque tem cláusulas de bonificações que serão diluídas no seu contrato, aí eu acho muito dinheiro para um jogador que não está em ascensão, para um jogador que não está em alto nível. Mas, corintianeiro, o Gabigol também não está em alto nível. Só que ele é reserva, filho, ele não está jogando. Tem a birra do Tite, tem a birra do Flamengo, que ele usou a camiseta do Corinthians, tá? Mas isso tudo é informação que a gente vai trazendo para vocês. Agora, o de concreto que eu posso trazer para vocês é que o Balotelli já teve aí 3 reuniões dos representantes do jogador com o Corinthians. Corintianeiro, mas o que aconteceu nessas 3 reuniões? Como estão as negociações com o jogador? O Augusto Melo quer muito o Balotelli, assim como ele estava querendo também o Di Maria. Ele quer um jogador de nome no Corinthians para via de marketing. Para via de marketing, ok. Balotelli, ótimo jogador, tá? Para via de recursos financeiros, um ótimo jogador. Vai trazer muito dinheiro para o clube. Ele mesmo vai se pagar. Então, eu acho que na questão do Balotelli, se for para você investir para trazer um jogador para ganhar mais de 2 milhões, que ele se pague sozinho. Porque se ele não conseguir se pagar sozinho, eu não sei se ele vai conseguir trazer frutos futebolisticamente falando dentro de campo. Eu acho que tem opções melhores. Ou você pode até dividir essas opções. Em vez de você trazer um jogador
ganhando essa pancada, você pode aumentar o seu recurso, trazendo mais jogadores com bons salários e jogadores de intermediário para bom. Jogadores aí do meio campo, jogadores no ataque, dá para você, em vez de você contratar um Balotelli com um salário de 2 milhões e 300 mensais, dá para você trazer 5 jogadores com um ótimo salário que vem jogar no Corinthians com o maior bom gosto. Jogadores brasileiros, jogadores que conhecem da posição, jogadores do futebol do Sul da América, que tem muitos jogadores bons, assim como a gente foi buscar o Rodrigo Garro, assim como a gente buscou o Ranieri do Cuiabá. Basta pesquisar, basta a gente se inteirar, basta o Cifute ajudar. Então o Corinthians, ele está num momento hoje que ele precisa sair dessa situação da segunda divisão. Afinal, fiel, a luz de alerta já está ligada. Situações emergenciais requer atitudes emergenciais. E o Corinthians não tem que pensar apenas só em marketing agora, em via de faturar. Precisamos de um elenco competitivo. E o Balotelli vai dar essa competitividade para nós? É lógico que você vê uma escalação lá, como por exemplo, a gente traz um atacante, mas vamos pôr hoje o Corinthians, com o Wesley, com o Balotelli no meio e o Yuri Alberto aberto na direita. É lógico que você começa a ganhar proporção, você começa a ter um ataque de respeito, você começa a ter nomes ali. Só que nem todas as vezes os nomes ganham jogos. Precisamos de jogadores que jogam, precisamos de jogadores, cara, que encaixa, precisamos de engrenagem que faz esse time andar. E será que o Balotelli não seria só uma via de marketing, em vez de um jogador que vai fazer o time andar hoje? É isso que eu penso referente ao Balotelli. Porém, as reuniões aconteceram. Não está nada avançado com o Balotelli, tá, fiel? Então, se vocês verem capinha aí, Balotelli é do Timão, ou Balotelli sei lá o quê, fiel, aqui vocês sabem que eu trabalho com transparência. Não tem nada avançado entre Corinthians e Balotelli. Absolutamente nada. Mas já foram feitas 3 reuniões. O primeiro contato, se o jogador interessa em jogar no Brasil. A segunda é ouvir proposta. E a terceira é o início de conversa, tá, fiel? Tempo de contrato, bonificações contratuais. Mas não tem nada que a gente pode se dizer assim, olha, Corinthians está numa negociação intermediária com o Balotelli. De intermediária para avançada, podendo fechar a qualquer momento. Nada disso. É tudo inicial, é tudo conversa, faz tudo parte de um plano no começo, não tem nada avançado pelo Balotelli até o presente momento. Essas notícias são as mais atualizadas referente aí ao jogador, tá, fiel? Balotelli, não tem nada avançado. Já referente ao Gabigol, Coritianeiro, existe a possibilidade do Gabigol ser jogador do Corinthians ainda? Existe. Ah, Coritianeiro, o Gabigol tá fechado com o Palmeiras. É mentira! É mentira! Não tem nada fechado com o Palmeiras, não tem nada fechado com o Cruzeiro. Existe a possibilidade, sim. Gabigol gosta do Corinthians, sim. Já usou camisa do Corinthians, sim. O Corinthians tem grana para pagar o seu salário, sim. Porque oferecendo aí praticamente mais de 2 milhões de reais um Balotelli, é a mesma coisa que o Gabigol ganharia no Corinthians hoje, com um jogador de 27 anos de idade. Só que a birra do Augusto Melo é que negociar com o Gabigol, com o seu empresário, é tudo muito difícil, é enrolado, eles enrolam para negociar, tá? Ah, vamos ver, conversa, aí você marca, você faz 1, 2, 3, 4 reunião e o jogador fica postergando. A mesma coisa que aconteceu quando o Gabigol já estava tudo certo com o Corinthians lá no início do ano, tá? E aí depois no final deixou o Corinthians na mão. Então é difícil negociar com o Gabigol, o Augusto Melo gosta de preto e branco. Você começa a negociar, vai vir ou não vai vir, pronto. E tem que ser assim o Corinthians. O Corinthians não tem que ficar insistindo para o jogador vir jogar. Se o Gabigol não quiser, se o Balotelli não vier, vai atrás de outro jogador. Contrate outro jogador. Como eu disse, no futebol do Sul da América tem inúmeros jogadores bons para a gente contratar, tá, fiel? Então, a grande questão aqui, o que tem de mais atualizado é que o Gabigol, ele não está descartado. Não está descartado. Trouxe para vocês aqui no começo do vídeo que o Corinthians sempre demonstrou interesse e sempre conversava com o Gabigol referente a ele ser jogador do Corinthians. Não tem nada descartado, não está na mesma proporção de antes, tá, fiel? Não está, tanto é que o Corinthians está buscando outros meios. Coritianeiro, dá para o Corinthians fechar com o Balotelli e com o Gabigol? Não, fiel, essa possibilidade não existe. Não tem como os dois jogadores vir para o Corinthians. Ou vem um, ou vem outro, tá? E nas duas proporções eu prefiro mais o Gabigol do que o Balotelli. Só que o Corinthians está negociando com o Balotelli porque o Gabigol também tem ainda os seus direitos pertencentes ao Flamengo, porque o jogador, ele é do Flamengo até o final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato se quiser com qualquer clube. Se ele quiser assinar com o Corinthians hoje,
e ser jogador do Corinthians no final do ano, ele pode. Só que no final do ano, o Campeonato Brasileiro já acabou e a gente já pode cair para a segunda divisão. Então a gente precisa de jogador para agora. E para você tirar o Gabigol do Flamengo agora, você também tem que pagar uma multa contratual para o Flamengo. Você pagando essa multa contratual para o Flamengo, as coisas se tornam mais caras. Nenhum clube vai pagar uma multa grande, sendo que o jogador pode sair de graça no final do ano. Nenhum clube em sã consciência vai fazer isso. A não ser que você tenha muito dinheiro em caixa, igual um Cruzeiro, por exemplo. Tá de SAF nova, tem muito dinheiro, tá reforçando o time. Ah, eu vou lá e te pago em tantas parcelas, eu te dou uma entrada muito boa. O Corinthians hoje não tem esse poder. O Corinthians tem pouco mais hoje em caixa, mais de 160 milhões de reais para investir cirurgicamente, fiel. Cirurgicamente aí nos jogadores que o Corinthians tem que investir. Corintianeiro, qual dinheiro que é esse? O adiantamento das transmissões dos jogos do Corinthians que serão válidos de 2025 a 2029 pela Liga Forte. É um adiantamento que o Corinthians pegou, tá, fiel? Para poder investir aí em alguns jogadores para tirar a gente dessa situação. O Balotelli, volta a repetir para vocês, é um jogador de história, com todo o respeito ao Balotelli, mas na sua última temporada foi apenas 16 jogos, 7 gols. Muito poucos jogos para um campeonato que tem jogos em 3 dias. Para uma dinâmica do futebol brasileiro que tem jogos em 3 dias. Eu não vejo o Balotelli vindo para o Corinthians, vir jogar no Brasil e ter aí uma margem de jogos alta ajudando a gente. Porque o que nós precisamos hoje é de reforços contratados que jogam, não reforços contratados que vão ficar parados. E o Balotelli, fiel, a carreira do Balotelli, ela nunca foi, vamos dizer assim, uma das suas principais características, a disciplina. Balotelli sempre foi jogador de balada. Será que aqui no Brasil, vamos dizer assim, o país da perdição, ele vai conseguir manter a disciplina? Vai conseguir se concentrar? Vai se conseguir acordar todo dia cedo para treinar? Aqui ele não vai vir não vai vir a férias. É isso que esses jogadores têm que entender. Grandes jogadores que já disputou, já jogou grandes ligas, já jogou em grandes times, vem pro Brasil achando que isso aqui é férias. E não é assim que funciona, tá? Se vir para cá, tem que jogar. Corinthians precisa contratar jogadores que chega e joga, não jogadores que chega e joga 16 jogos num ano inteiro. Então o meu medo com a contratação do Balotelli é isso. Nem é na parte futebolística, porque um jogador tão rodado, um jogador que está aí numa boa forma física, se ele jogar a maioria dos jogos no ano, ele vai conseguir fazer seus gols. Tanto é que 16 jogos lá, ele fez 7 gols, quase metade dos jogos. Só que o problema é que ele não joga, jogou só 16 jogos e parou. Esse é o grande problema do Balotelli, tá? Então tem que ser uma conversa muito minuciosa entre o Corinthians e seus representantes. Tem que ter cláusulas contratuais a favor do Corinthians. Caso o jogador não consiga cumprir o número de jogos, o Corinthians pode rescindir o seu contrato sem pagar multa financeira altíssima para o jogador, igual o Daniel Alves fez com o São Paulo aí, que rebentou o São Paulo no meio. O jogador não jogava, não jogou nada, não tinha como rescindiu pagando uma fortuna. Daniel Alves recebe uma bolada de São Paulo até hoje. Então o Corinthians não pode cair nessa armadilha. E com todo respeito, eu sei que é chato a gente ouvir isso, porque se trata de um grande jogador. Nossa, cara, imagina o Balotelli no Corinthians. Só que eu não vejo com bons olhos essa contratação. Dá para o Corinthians repartir essa grana em mais jogadores ou contratar um jogador a via de marketing bom, investindo num Gabigol ou investindo em outros jogadores, tá, fiel? Ah, procura outro jogador de mais disciplina na sua carreira, um jogador midiático também, um jogador aí que torna marketing para o Corinthians rentável financeiramente, mas não um jogador que não conseguiu jogar. Precisamos hoje sair dessa zona de rebaixamento. O marketing é importante, mas para essa situação atual nem tanto, tá? O Corinthians precisa sair dessa fase, o Corinthians precisa sair dessa zona de rebaixamento, porque seria frustrante demais o Corinthians cair para a segunda divisão nesse momento, fiel. O Corinthians precisa urgentemente contratar e contratar certo. Então, para atualizar vocês, existiu já 3 reuniões com o Balotelli, porém não está nada avançado. Mas as chances são reais e bem reais dele se tornar jogador do Corinthians, porque as reuniões estão acontecendo e o jogador já aceitou ganhar R$1,5 milhão, mais bonificações que vai dar em torno dos 2,2 milhões. Então o jogador já viu com bons olhos
a oferta do Corinthians, tá? E tem o Gabigol também que segue nos planos e o João Schmidt que as conversas esfriaram. O que tem de mais atualizado do mercado da bola do Corinthians é isso, tá, fiel? Sobre o Balotelli também, sobre o Gabigol também e sobre o João Schmidt também, tá? O Corinthians também negocia com mais jogadores, vou esperar as informações ficarem mais quentes para mim ter notícias mais concretas, até para não denegrir minha imagem aqui com vocês e trazer alguma falsa esperança, tá? Já disse, neste canal jogador oferecido eu não trago. Trago jogadores que o Corinthians conversa realmente e o Balotelli é um deles, o Gabigol é um deles, o João Schmidt também, tá? O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, quero agradecer demais a sua presença, o meu muito obrigado por tudo de coração. Amanhã tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês com atualizações importantíssimas do mercado da bola, tá? Vou trazer também, pode ter mais informações sobre Balotelli, Gabigol, João Schmidt, outros atletas, enfim, o mercado da bola, fiel, ele está oficialmente aberto, tá, fiel? Então, qualquer jogador pode pintar aí no timão a qualquer momento. A hora de contratar é essa, chegou o momento de contratar, é agora, tá, fiel? Meu muito obrigado por tudo mesmo e vai Corinthians!